Câmara dos Deputados aprova durante a madrugada projeto que facilita as agressões ao meio ambiente do Brasil. Declarado estado de alerta na capital paulista, onde o índice de secura do ar baixa a nível crítico. Congresso e Legislativo entram em ritmo de perde-ganha há pouco mais de um ano das eleições presidenciais. Presidente Lula diz que Donald Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e não para ser imperador do mundo. Governo decide fiscalizar pirataria praticada pelas empresas americanas da internet. Polícia Federal faz operação para investigar desvio de emendas parlamentares na Bahia. Clube de Regatas Flamengo é declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro. E a inteligência artificial mostra as caras com quase 100 obras de arte no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada um projeto que praticamente acabou com a defesa do meio ambiente. A medida foi tomada com 60% de votos de parlamentares filiados a partidos que fazem parte do governo. Vamos a Brasília ao vivo saber do repórter Bruno Tibério o que foi que fizeram com a política de licenciamento ambiental do país. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o licenciamento ambiental no Brasil. O texto recebeu 267 votos favoráveis e 116 contrários. E agora segue para a sanção ou veto do presidente Lula. A votação encerrou o semestre legislativo e foi marcada por críticas de ambientalistas e também manifestações da oposição que tentaram obstruir a tramitação. Durante, inclusive, essa tramitação da proposta, o governo federal não adotou aí uma posição unificada. Vamos conferir o que ocorreu durante a votação desse projeto, que é considerado polêmico. No Senado, houve liberação de bancada e, apesar de algumas orientações contrárias, parte da base aliada apoiou o texto. Já na votação final na Câmara, o governo se manifestou contra, mas em um momento em que as chances de alteração já eram reduzidas. As sugestões apresentadas pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não foram acolhidas. A proposta busca uniformizar normas de licenciamento atualmente dispersas em legislações estaduais e federais. Entre os principais dispositivos estão a criação da licença ambiental especial, que permite o licenciamento acelerado de empreendimentos considerados estratégicos, e da licença por adesão e compromisso, que autoriza atividades de baixo impacto com base em autodeclaração dos empreendedores. O texto também inclui a possibilidade de renovação automática de licenças para empreendimentos de baixo a médio impacto, além de isentar do licenciamento algumas atividades agropecuárias e obras de saneamento até o cumprimento das metas de universalização da água e esgoto previstas para 2033. O projeto é apoiado por entidades do agronegócio, da indústria e da infraestrutura, que alegam que a legislação atual é excessivamente burocrática, lenta e insegura para investidores. Em contrapartida, a proposta foi duramente criticada por organizações ambientalistas e entidades científicas. O Observatório do Clima classificou o PL como o maior retrocesso ambiental desde a ditadura militar e apontou riscos de aumento do desmatamento e da judicialização de projetos. A Fundação SOS Mata Atlântica também se posicionou contra, alertando para o impacto negativo em áreas protegidas e para ameaças aos compromissos climáticos assumidos pelo Brasil. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência afirmou que o texto ignora a emergência climática e enfraquece direitos constitucionais ligados à proteção ambiental.
ambiental. A ministra Marina Silva, que se opôs à proposta ao longo de toda a tramitação, declarou que a nova legislação decepa a estrutura ambiental construída no país e considerou grave sua aprovação às vésperas da COP30, que será realizada em Belém. O projeto manteve em seu conteúdo pontos considerados controversos, como a inclusão da exploração de petróleo na bacia do Foz do Amazonas entre as atividades que podem receber licença ambiental especial. A medida é apoiada por setores do governo e pela Petrobras, mas rejeitada pelo Ministério do Meio Ambiente. O PL também revoga trechos da Lei da Mata Atlântica, limita a proteção a territórios indígenas e quilombolas apenas aos já homologados ou titulados e cria listas de atividades isentas de licenciamento, o que inclui áreas do agronegócio e do saneamento básico. Pois é, Jaqueto, então, o texto agora segue para análise do presidente Lula, que vai decidir, então, se ele vai sancionar a proposta ou vai vetá-la. Organizações ambientais, partidos de oposição, bem como também setores da comunidade científica, já anunciaram que, caso o projeto seja sancionado, buscarão aí uma forma de utilizar aí a justiça, né, de tentar agir de forma judicial. Jaqueto, volto contigo. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e daqui a pouco você volta com outras notícias. E o IBAMA divulgou imagens mostrando o estrago provocado pelo garimpo ilegal na terra Caiapó, na Amazônia. É possível ver imensas clareiras na floresta com água barrenta e solo revirado, a maior destruição no país. As imagens foram produzidas pelas equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, durante a fiscalização de combate ao garimpo ilegal na região. As operações, que vêm sendo realizadas há mais de 2 meses pelo órgão fiscalizador em parceria com as forças de segurança, escancaram o impacto ambiental massivo causado pela atividade. A terra Caiapó, onde vivem os povos Mebengocre e isolados do Rio Fresco, fica no Pará e tem 3.200.000 de hectares de extensão. Segundo dados do Greenpeace, até 2024, o garimpo ocupava 16.100 hectares do território, o que pode parecer pouco em relação à totalidade da reserva, mas equivale à área da cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, ou de 10 parques Ibirapuera, em São Paulo. Na Amazônia, o ouro é encontrado em partículas muito finas misturadas ao solo ou ao sedimento dos rios. Assim, para extraí-lo, é necessário cavar a terra ou sugar o fundo dos rios, o que é feito com motores e dragas, maquinário grande e caro, que costuma ser destruído em ações de fiscalização. A lama extraída pelos garimpeiros é misturada ao mercúrio metálico, a mesma forma encontrada em termômetros, por exemplo, que forma uma amálgama com o ouro. Essa amálgama é, então, queimada. Como o mercúrio é volátil, quando aquecido, ele vira um gás e sobra só o ouro. Com o descarte da lama contaminada, o mercúrio vai parar no solo e na água dos rios e lençóis freáticos, se espalhando pela floresta. Com a queima, polui a atmosfera. Nos rios, o mercúrio assume uma de suas formas mais tóxicas. Por meio da ação de micro-organismos, ele se transforma em metilmercúrio, que passa a se acumular nos seres vivos. Quando os animais pequenos, que têm concentrações menores do metilmercúrio, são comidos pelos maiores, fazem com que esses peixes carnívoros acumulem esses contaminantes. O problema é especialmente grave em comunidades em que os peixes são a principal fonte de proteína. O governo brasileiro garantiu que haverá hospedagem para todos durante a COP30 em Belém e ofereceu preços acessíveis para as delegações dos países em desenvolvimento. O governo brasileiro assegurou que haverá hospedagem para todos durante a COP30 e ofereceu preços acessíveis para as delegações dos países em desenvolvimento, em resposta às críticas sobre os custos da acomodação durante o evento. Por decisão do Brasil, que preside neste ano a cúpula climática mais importante da ONU, a COP será realizada pela primeira vez na Amazônia, em Belém, uma cidade de 1,3 milhão de habitantes com capacidade hoteleira limitada. Vamos ter imóveis suficientes para todos, não tenham dúvida disso. Só precisamos achar os valores adequados para cada público, disse a jornalistas o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia.
O governo federal disponibilizou uma plataforma virtual na qual as delegações de um grupo de 98 países em desenvolvimento e países insulares têm acesso a 1.500 acomodações por um valor de até $220, o equivalente a R$ 1.225 por noite. Representantes dos demais países poderão reservar outros 1.000 quartos nessa mesma plataforma por até $600, ou R$ 3.340 a diária. O governo informou que está em negociação com a rede privada para definir preços razoáveis nas demais acomodações. No fim de junho, durante as reuniões preparatórias da COP30, vários países expressaram preocupação com os preços altos para se hospedar em Belém. Nos últimos meses, alguns hotéis estavam oferecendo diárias por $1.400, ou R$ 7.800. Serão necessários cerca de 20.000 quartos para todas as delegações. Além de cruzeiros, hotéis e residências particulares, os organizadores adaptarão universidades e escolas. Walter Correia reafirmou que o evento vai ocorrer em Belém, apesar de pedidos de alguns países para que fosse transferido para uma cidade maior. A baixa umidade provocou estado de alerta na capital paulista. A secura do ar é uma das piores do país, bem abaixo do ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma condição que exige cuidados redobrados com a saúde. São Paulo foi a segunda capital com menor umidade do país, marcando 23%. A cidade ficou atrás de Cuiabá, no Mato Grosso, que registrou 18%. A capital paulista está há mais de 2 semanas sem chuvas e, de acordo com mapas da Defesa Civil do Estado, foi apontada pela primeira vez nesse ano que a região metropolitana, o interior e a capital entraram em estado de alerta para riscos de incêndio. A secura deverá persistir ao menos até o final de semana, quando uma frente fria pode aumentar a umidade. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, números inferiores a 60% não são ideais para o corpo humano. Por conta disso, é importante redobrar a atenção com a saúde durante esse período. O tempo seco pode causar problemas nas vias respiratórias e aumento de infecções como gripe e pneumonia. Idosos, crianças e pessoas com sistema imunológico comprometido são mais vulneráveis a desenvolver esses quadros, de acordo com especialistas. A baixa umidade no ar ainda preocupa as autoridades. Mesmo com as manhãs tendo temperaturas mínimas na casa dos 10 graus, o aumento ao longo das tardes cria mais condições para focos de incêndios. Para conter o surgimento de chamas, a Defesa Civil realizou a entrega de kits de estiagem em algumas regiões do interior. As cidades de Marília, Bauru, Presidente Prudente e mais algumas regiões receberam o kit. Os casos de dengue caíram quase 80% nos primeiros 6 meses do ano no Brasil. A comparação foi feita com o primeiro semestre de 2024. Os dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde mostrou que a diminuição não foi apenas do número de casos, mas também de mortes. De janeiro a junho deste ano, 1.440 pessoas foram vítimas da doença, enquanto no ano passado foram 6.030 mortes. A região sudeste concentra 69% dos casos prováveis. O estado de São Paulo lidera com o maior coeficiente de incidência no Brasil até junho. A região sudeste começou a registrar números mais notáveis de dengue em 2023, principalmente segundo os médicos, a alta da temperatura, que favorece a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. Já a diminuição das ocorrências é um reflexo da imunidade provocada nas pessoas, que foram picadas e conseguiram a cura da dengue. Outra causa para a redução dos casos pode estar relacionada ao baixo índice de chuvas no verão deste ano. Mas por mais que os casos tenham caído em 76%, os especialistas alertam que não se deve relaxar no combate à dengue, com vacinação e eliminação do mosquito transmissor. E a Anvisa está analisando um novo imunizante nacional produzido pelo Instituto Butantan em São Paulo. Se o resultado for positivo, o processo deverá ser acelerado para aumentar a vacinação em todo o país. E a seguir, Congresso e Legislativo entram em ritmo de perde-ganha a pouco mais de um ano das eleições presidenciais. E a Polícia Federal faz operação para investigar desvio de emendas parlamentares na Bahia. A Receita Federal informou hoje que não haverá cobrança dos atrasados do Imposto de Operações Financeiras. O aumento do IOF
foi restabelecido ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mais um item da pauta carregada de controvérsias que exaltam o clima de campanha eleitoral no país. E o Congresso vai sair de férias mais uma vez. Vamos voltar a Brasília ao vivo para ouvir as últimas informações do repórter Bruno Tibério. Bruno? Pois é, Jaqueto, a relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional atravessa um momento de tensão crescente. A recente decisão do STF, que restabeleceu a maior parte do decreto presidencial que elevou o IOF, somada ao veto do presidente Lula ao projeto que aumentava o número de deputados federais, gerou forte reação entre os parlamentares. Vamos entender o que vem ocorrendo entre o Legislativo e o Executivo. A crise institucional ganhou novos contornos após a derrota do governo no final de junho, quando o Congresso derrubou o decreto do IOF com ampla maioria. Desde então, tentativas de reconciliação foram feitas, incluindo reuniões entre lideranças, mas a percepção predominante em Brasília é de que o ambiente eleitoral já está pautando o comportamento dos congressistas. A expectativa é que o clima de instabilidade entre executivo e legislativo se estenda até o período eleitoral. No centro da controvérsia está a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que suspendeu os efeitos da revogação do Congresso e manteve quase integralmente o aumento das alíquotas do IOF. Parlamentares interpretaram o ato como uma afronta à soberania do Legislativo. A decisão gerou forte descontentamento entre deputados e senadores. O vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, classificou a medida como uma desmoralização para o Congresso Nacional. Parlamentares da oposição também denunciaram uma suposta aliança entre Executivo e o Judiciário, sugerindo um desequilíbrio institucional. O senador Oriovisto Guimarães e o deputado Coronel Zucco cobraram a retomada de propostas que limitem decisões monocráticas de ministros do STF. Ao mesmo tempo, a proposta de aumento do número de deputados federais de 513 para 531, aprovado pelo Congresso, foi integralmente vetada por Lula. A medida, que beneficiaria estados com aumento populacional com base no censo de 2022, tinha apoio de lideranças como o presidente da Câmara, Hugo Mota, cujo estado, a Paraíba, manteria sua representação. O veto foi amparado por pareceres da AGU e dos Ministérios da Fazenda, Justiça, Planejamento e Orçamento, que apontaram inconstitucionalidade, ausência de estimativa de impacto fiscal e risco de aumento de despesas obrigatórias sem previsão de compensação. O impacto financeiro da proposta, somando gastos com novos deputados federais e estaduais, poderia ultrapassar 140 milhões de reais por ano. Mesmo assim, o texto passou com votação apertada no Senado, com o voto de Minerva de Davi Alcolumbre, presidente da Casa. A decisão de Lula de vetar o projeto marca uma mudança de postura. Inicialmente, o presidente considerou a possibilidade de omissão, o que permitiria a promulgação por Alcolumbre sem assinatura do Executivo. No entanto, após análise política e técnica, Lula optou por assumir o desgaste, defendendo a responsabilidade fiscal e distanciando-se de pautas impopulares do Congresso. O governo avalia que, diante do aumento da arrecadação por meio do IOF, sancionar o aumento de vagas no Legislativo comprometeria o discurso de austeridade. Internamente, o Planalto reconhece que parte do Centrão permanece na base por pragmatismo, ocupando ministérios e outras posições estratégicas, mas o apoio pode ruir de vez e, por esse motivo, o governo evita, por hora, a retirada de cargos dessas siglas, ciente da necessidade de apoio em futuras votações. Apesar da tensão, as lideranças da Câmara e do Senado demonstraram apoio ao governo em temas internacionais, como a crise tarifária com os Estados Unidos. Poucas horas antes da decisão de Moraes sobre o IOF, Mota e Alcolumbre se reuniram com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir estratégias de defesa comercial e manifestaram nas redes sociais a necessidade de união nacional. Pois é, o Congresso terá a prerrogativa de manter ou derrubar o veto ao aumento dos parlamentares. Essa decisão pode moldar o ambiente político desse segundo semestre, inclusive gerar reflexos nas articulações para as eleições de 2026. Jaqueto, volto com você. Vamos esperar para ver, Bruno. Obrigado pelas informações e uma boa noite para você.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, empregou em seu gabinete parentes e funcionárias fantasmas. O Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União, pediu a abertura de uma investigação das funções incompatíveis e as atividades parlamentares exercidas desses funcionários. Além de empregar em seu gabinete 3 pessoas com rotinas incompatíveis com as funções que deveriam exercer no Legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também manteve como contratados 5 parentes dessas funcionárias fantasmas. O presidente da Câmara mandou demitir 2 das 3 servidoras, mas a decisão ainda não foi divulgada no boletim da Câmara. Entre eles está a funcionária fantasma Luiz Lacerda, filha do ex-vereador Marcílio Lacerda, do Republicanos da Paraíba, que cursava medicina em tempo integral e chegou a morar no Rio Grande do Norte, mesmo contratada para trabalhar na Paraíba. As demitidas foram a fisioterapeuta Gabriela Pagides, ela é filha da então chefe de gabinete de Hugo Mota e atendia em clínicas no Distrito Federal, e Monique Magno, filha de uma advogada que trabalhou com o presidente da Câmara e acumulava função no gabinete de assistência social na prefeitura de João Pessoa, também na Paraíba, o que é proibido pelo Legislativo. Além delas, também foram contratadas pelo gabinete a tia e a irmã da fisioterapeuta, chamadas Adriana e Bárbara Pagides, além do filho de Adriana, Felipe Pagides. Durante 2 anos, em 2021 e 2022, os 4 constavam todos ao mesmo tempo do quadro de funcionários do escritório dele em Brasília. Todos foram contratados para o cargo de secretário parlamentar, com um salário de mais de R$11 mil da Câmara dos Deputados. A contratação de parentes para trabalharem no mesmo gabinete não é irregular pelas regras do Legislativo, exceto se forem familiares do próprio deputado. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que apure a contratação de funcionários fantasmas e o favorecimento de parentes de aliados no gabinete do presidente da Câmara, Hugo Mota. O subprocurador pede ainda que seja reconhecida a responsabilidade de todos os envolvidos, incluindo Hugo Mota como presidente da Câmara, na condição de gestor maior da Casa Legislativa, pela má gestão dos recursos públicos e pela omissão na fiscalização das atividades nos servidores, por suposto crime e ato de improbidade administrativa na nomeação de 3 funcionárias fantasmas em seu gabinete. A Polícia Federal saiu às ruas hoje para cumprir mandados judiciais na 5ª fase da Operação Overclean. A ação investiga desvios em emendas parlamentares. Entre os alvos da operação estão familiares do deputado federal Elmar Nascimento, integrante da mesa diretora da Câmara. A suspeita é de desvio em emendas parlamentares direcionadas pelo deputado federal Elmar Nascimento a Campo Formoso, na Bahia. O irmão do parlamentar é o prefeito desta cidade. A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao irmão do parlamentar, Elmo Aloísio Vieira Nascimento, ao primo dele, o vereador Francisco Manuel Nascimento Neto, que ficou conhecido ao jogar R$200 mil pela janela, antes de ser preso pela PF em dezembro do ano passado, e um ex-assessor de Elmar, Amaury Albuquerque Nascimento. Outro alvo da operação é Marcelo Andrade Moreira, ex-presidente da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco. A suspeita é de que as emendas seriam direcionadas a Campo Formoso por meio da companhia. Foi a família Nascimento quem indicou Moreira à presidência Codevasf. Ele já foi exonerado em junho deste ano, acusado de tentar obstruir a investigação. A 5ª fase da Overclean foi autorizada pelo ministro do STF, Cássio Nunes Marques, que também determinou o bloqueio de quase R$86 milhões dos suspeitos. Os crimes apurados incluem organização criminosa, obstrução de investigação, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro. O deputado Elmar Nascimento divulgou uma nota desmentindo que o alvo da operação da Polícia Federal foi dinheiro desviado de suas emendas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato mais mencionado para um novo mandato para a presidência da República. Nos 4 cenários da nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, o petista liderou em todos os cenários. A menor diferença foi de 6 pontos percentuais, quando o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro. 32% para Lula e 26% para Bolsonaro.
Porém, o ex-chefe do executivo está inelegível, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, até 2030, e mesmo que registre sua candidatura, não poderá concorrer. Nos outros 3 cenários testados pela pesquisa, a diferença do presidente para os demais colocados é maior. Concorrendo contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Lula tem 30% das intenções de voto contra 19% da líder do PL Mulher. Na lista em que aparece o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Lula tem 32%, contra 15% do mandatário paulista. Registros parecidos aconteceram quando o adversário foi Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Lula com 31% e Eduardo Bolsonaro com 15%. Lula já afirmou em diversas ocasiões que deve se candidatar à reeleição. Do outro lado, o impedido de concorrer a cargos eletivos Bolsonaro continua se colocando como possível candidato e nega a indicação de um sucessor. O ex-mandatário brasileiro é réu por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal e pode ser condenado a 43 anos de prisão, conforme as alegações finais da Procuradoria-Geral da República. A pesquisa Genial Quest realizou 2.000 entrevistas entre os dias 10 a 14 de julho com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. E veja a seguir, presidente Lula diz que Donald Trump foi eleito para comandar os Estados Unidos e não para ser imperador do mundo. E o governo decide fiscalizar pirataria praticada pelas empresas americanas da internet. Em meio à escalada de tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Lula disse que o presidente americano Donald Trump não é um imperador do mundo. A Casa Branca rebate as críticas e defendeu liberdade nas relações comerciais e aos interesses do povo americano. Sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Lula disse que não aceitará ordens de um gringo. O discurso ocorreu no Congresso da União Nacional dos Estudantes, em Goiânia. O 60º Congresso tem a expectativa de receber mais de 10 mil estudantes de todo o país até o dia 20 de julho. Se quisermos mudar o Brasil para colocar em prática aquilo que a gente pensa, nós vamos ter que mudar de atitudes. É preciso a gente trabalhar um pouco mais. É preciso a gente se dedicar a saber o que a gente vai querer. O debate não pode ser só dentro da universidade. O debate tem que sair da universidade e para a rua. Então eu fico imaginando o papel que milhares de jovens como vocês, com muito conhecimento, com muita cultura, pode fazer tentando ajudar a politizar a sociedade brasileira um pouco mais, porque senão ela será enganada pelos mentirosos. Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. O porta-voz da Casa Branca reagiu às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula, em entrevista à CNN, disse que o presidente Donald Trump não foi eleito para ser imperador do mundo e defendeu liberdade nas relações comerciais, sem imposições dos Estados Unidos. O porta-voz ainda disse que Donald Trump é um presidente forte e líder do mundo livre, e vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente, mas negou que ele tente exercer o poder global de forma autoritária. A porta-voz também comentou a carta enviada por Trump ao governo brasileiro, em que anunciou tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. Ela justificou a medida citando a fraca proteção à propriedade intelectual, à regulação digital do país e o que classificou como tolerância ao desmatamento ilegal, fatores que, segundo ela, prejudicam empresas e produtores americanos. O presidente Lula comentou a carta enviada por Trump e disse que, a princípio, achou que se tratava de uma fake news. E disse que o governo brasileiro responderá à altura no momento certo e que não vê uma crise nas relações bilaterais neste momento. Eu nasci aprendendo a fazer negociação. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Se tem uma coisa que eu sei na vida, é negociar. E é por isso que o Brasil é o defensor do multilateralismo. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo permitiu que os estados pudessem viver mais ou menos em harmonia, com respeito à soberania de cada estado. Nada é conseguido na marra.
mas tudo é conseguido com a boa conversa, com a boa disputa de conhecimento. O presidente Donald Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. É uma lesão nas veias das pernas, comum em pessoas com mais de 70 anos. O problema geralmente causa inchaço e algumas manchas. A notícia foi dada hoje pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, diante das notícias de que o presidente estaria enfrentando problemas de saúde. Segundo a porta-voz, não existe qualquer problema e Donald Trump está ótimo. O presidente Lula avisou hoje que vai cobrar tarifa das empresas digitais que operam no mercado brasileiro. Seria uma resposta à investigação que Donald Trump anunciou sobre o que chamou de pirataria na rua 25 de março, na capital paulista. Os lojistas da região se defendem. A pirataria foi um dos argumentos do governo americano para investigar supostas práticas comerciais injustas do Brasil. Mas enquanto o documento do representante comercial de Donald Trump aponta para a rua 25 de março, autoridades brasileiras indicam que o problema hoje está na internet, incluindo em plataformas americanas. No ano passado, as apreensões da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em e-commerces, avaliada em 24 milhões de reais, superaram as registradas em comércios físicos, que ficou em 18 milhões de reais. Atualmente, a Amazon, que já sofreu ameaças administrativas, é um dos sites que mais comercializa mercadorias ilegais. Segundo profissionais da Receita Federal, a fiscalização das operações realizadas pelas marketplaces são dificultadas devido ao esquema de transporte, onde há produtos de diferentes vendedores em um só veículo. Atualmente, a maioria das apreensões são feitas nas aduanas, fato que indica que os artigos pirateados vêm de fora do país. Para Elias Ambar, diretor da União dos Lojistas da 25 de março, Univinco, a região é um dos maiores polos comerciais do país, reunindo mais de 3 mil estabelecimentos formais que geram empregos, pagam impostos e oferecem produtos de qualidade para consumidores de todas as regiões do Brasil. Ambar se disse admirado pela 25 de março ter ganhado projeção, mas a região, que conta com quase 150 anos de atividades comerciais, distribui produtos da indústria nacional, que o consumidor compra e leva para casa. A 25 de março não comercializa produtos americanos. Ele refutou a fala de Trump, de que a região é o paraíso da pirataria. Na opinião de Ambar, a investigação visa, na verdade, averiguar se o tratamento dado pelo Brasil ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico onera ou restringe o comércio dos Estados Unidos. Hoje foi dia de algumas divulgações sobre a economia dos Estados Unidos, com mais inflação e pedidos de seguro-desemprego. Mas, diante de tantas ameaças, tanto de Lula como de Donald Trump, o mercado terminou o pregão no chamado ritmo comportado. O dólar caiu 0,26% e fechou o dia cotado em R$ 5,54 para a venda. E a Bolsa de Valores registrou uma alta ligeira, aos 135.565 pontos. Os gastos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cartão corporativo estão praticamente em sigilo. Um levantamento do Tribunal de Contas da União identificou que dos 55,5 milhões de reais utilizados pela presidência de janeiro de 2023 a abril deste ano, 99,5% foram mantidos em segredo. O número é superior ao de todos os antecessores. A Polícia Federal desarticulou mais um esquema milionário de fraudes do INSS. Desta vez, até gerentes de bancos e servidores ajudaram a desviar benefícios. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Fraus, que desarticula uma organização criminosa especializada em fraudes milionárias contra o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Segundo as investigações, a organização atua há mais de 10 anos e é composta por uma rede que inclui gerentes bancários e servidores públicos. Devido ao longo período de atuação do grupo, estima-se que o dano total ao erário ultrapasse os 30 milhões de reais. Os mandados expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro foram cumpridos nas cidades do Rio, Armação de Búzios, Cabo Frio, São Gonçalo e Casimiro de Abreu. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Foi identificado a existência de uma organização criminosa altamente estruturada, composta por diversos profissionais que se valiam dos conhecimentos técnicos para implantar, sacar, manter e reativar os benefícios fraudulentos. Eles utilizavam acessos a plataformas restritas para obtenção indevida de dados de terceiros, o que viabilizava as fraudes. O grupo também apresentava facilidade de acesso e manipulação da plataforma Meu INSS, que é essencial para o cadastro e a tramitação dos requerimentos. Os integrantes do grupo realizavam diversos requerimentos por dia. Como o volume era muito grande e os bandidos não conseguiam abrir todas as contas bancárias, o golpe muitas vezes resultava na suspensão dos benefícios por ausência de saque. Em apenas 6 meses, as atividades fraudulentas do grupo geraram um prejuízo de mais de 1,6 milhão de reais aos cofres públicos. 10 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro. A busca foi no que é considerado o principal ferro velho clandestino da região. Os policiais fecharam o estabelecimento. O ferro velho é administrado por 2 irmãos e movimentava ilegalmente toneladas de materiais furtados. Ambos têm passagens por roubo de veículos, de cargas e receptação qualificada. Eles também mantêm vínculos operacionais com o tráfico de drogas da Pedreira, que oferece proteção e infraestrutura para o funcionamento do ferro velho ilegal. 10 toneladas de material metálico irregular foram apreendidas, assim como desmanches de veículos roubados e cargas armazenadas. De acordo com a corporação, o local é tido como o maior polo de receptação de fios de cobre e materiais metálicos furtados de concessionárias de energia, transportes e telecomunicações. Durante a investigação, o operador logístico do grupo foi preso, em flagrante transportando mais de 1 tonelada de cabos de cobre furtados de concessionárias. A ação desta quinta foi no âmbito da Operação Caminhos do Cobre, que atua diariamente para combater o furto de cabos e materiais metálicos. Desde setembro de 2024, mais de 260 ferros velhos foram fiscalizados, com cerca de 90 responsáveis pelos estabelecimentos presos nessas ações. No mesmo período, mais de 250 toneladas de fios de cobre e materiais metálicos foram apreendidas. Por causa da operação, 20 escolas municipais localizadas no Complexo da Pedreira e em Acari suspenderam as aulas. Uma unidade de saúde, também da rede municipal que atende o bairro Costa Barros, também fechou as portas. E veja a seguir, Clube de Regatas Flamengo é declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro. E a inteligência artificial mostra as caras, com quase 100 obras de arte no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Um incêndio em um shopping center na cidade de Kut, leste do Iraque, matou pelo menos 68 pessoas. Muitas famílias ainda buscam notícias sobre seus parentes. Um incêndio destruiu o Hypermall na cidade de Kut, no leste do Iraque, matando várias pessoas. O fogo começou na quarta-feira e se espalhou rapidamente pelo edifício de 5 andares, inaugurado 5 dias antes do incidente. Equipes de defesa civil resgataram mais de 45 pessoas, que ficaram presas dentro da estrutura, que abriga restaurantes e um supermercado. Entre os mortos, 14 corpos carbonizados ainda não foram identificados. Ambulâncias transportaram feridos até as primeiras horas desta quinta-feira. Testemunhas relatam que o incêndio teria começado após a explosão de uma unidade de ar-condicionado, no primeiro andar do edifício. A Comissão Federal de Integridade anunciou nesta quinta-feira que iniciou a investigação sobre o incêndio, sendo que uma inspeção está sendo realizada. Segundo a comissão, a equipe identificou a ausência de um sistema integrado de extinção de incêndio, o que fez com que o fogo se alastrasse para os demais andares, enquanto a ausência de saídas de emergência agravou os resultados. A Diretoria de Defesa Civil não deu continuidade ao sistema de extinção de incêndio na inauguração do centro. O governador da província declarou 3 dias de luto e afirmou que entrará com ações judiciais contra o proprietário do prédio e do shopping. O Ministério do Interior informou que a maioria das vítimas morreu sem ar por causa das fumaças nos banheiros e que há mais corpos que ainda não foram recuperados sobre os escombros. Existem procedimentos bem simples que revelam o cuidado das pessoas com o meio ambiente. Não desperdiçar água, por exemplo, é mais fácil do que parece. A maioria dos consumidores da região metropolitana do Rio é assim.
A preocupação com o meio ambiente já está presente no dia a dia da maioria dos consumidores da região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre as ações sustentáveis mais adotadas está o simples hábito de fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar a louça, prática mencionada por 92,4%. A reutilização de embalagens, potes e sacolas plásticas aparece logo em seguida, sendo uma realidade para 81% dos consumidores ouvidos. O levantamento também revela que 62,8% dão preferência a produtos com menor impacto ambiental e pouco mais da metade dos entrevistados costuma separar o óleo de cozinha para descarte adequado. Os dados constam na mais recente sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, realizada entre os dias 3 e 9 de julho, com 959 entrevistados. Outras práticas ainda enfrentam menor adesão, como a separação do lixo seco e orgânico, feita por 42,5% dos consumidores, e a escolha de produtos com embalagens recicláveis, que representam uma preocupação para 39,3% do público. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro declarou o Flamengo como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado. O título foi publicado hoje no Diário Oficial. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que torna o Clube de Regatas do Flamengo patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado. A autora da proposta foi a deputada estadual Verônica Lima, do PT, e sancionada pelo governador Cláudio Castro. O chefe do estado declarou que esse título é o reconhecimento por tudo que o clube tem proporcionado à população e que é um orgulho para o estado. A valorização concedida ao rubro-negro destaca a relevância não apenas no futebol, mas também em outras modalidades esportivas. Ídolos do esporte como a campeã mundial e olímpica na ginástica artística Rebeca Andrade e Oscar Schmidt, lenda do basquete, passaram pelo clube, que é considerado um dos principais centros formadores de atletas do país. A sede está localizada na Gávea, na zona sul do Rio, e abriga, além da parte administrativa, as salas de troféus, áreas de treinamento e espaços destinados a modalidades como remo, natação, polo aquático, basquete, judô, ginástica olímpica e o futebol. Com a declaração, o clube pode realizar obras e melhorias na sede, além de benfeitorias e outras intervenções no espaço. O clube publicou uma nota no site oficial comemorando a honraria e reafirmando a responsabilidade que desempenha na vida de seus milhares de torcedores há mais de 100 anos. O número de mortes provocadas pelos acidentes com motos andou na contramão em São Paulo. Segundo os dados do Infociga, o sistema estadual responsável por auxiliar na prevenção de acidentes de trânsito, o número de vítimas de acidentes ficou estagnado nos primeiros 6 meses deste ano, quando são considerados os carros, caminhões e ônibus que circulam pela cidade. Mas no caso das motocicletas, a situação piorou. Com uma frota maior, o resultado foi de 1.330 mortes no primeiro semestre, 6% a mais do que no mesmo período do ano passado. Além das mortes, os acidentes com motociclistas geram maior volume de despesas em hospitais, merecendo maior atenção das autoridades do trânsito. Em maio, por exemplo, foi o mês do alerta para as atenções que devem ser redobradas quando uma pessoa se desloca em um veículo de 2 rodas. Mesmo assim, os números continuaram aumentando. A inteligência artificial começou a mostrar sintonia com a arte. É o que pode ser conferido no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica em São Paulo. Quase 100 obras que, em princípio, continuam sendo analisadas com cautela por museus e espaços culturais. Alguns desses trabalhos não apenas desafiam a centralidade do ser humano no fazer artístico, mas também usam a tecnologia para refletir sobre a sociedade. Foi isso que fez o artista visual Kraka ao criar a instalação sonora Ouvir, um dos destaques da mostra. Em uma parede, dezenas de alto-falantes foram conectados uns aos outros por meio de fios pretos, formando uma estrutura que lembra sinapses cerebrais. No interior da sala expositiva, há 2 esculturas com o formato de tímpano que trazem pequenos microfones em suas
suas extremidades. A ideia é que o visitante primeiro emita uma melodia no dispositivo como um assobio. Em seguida, essa frequência sonora é armazenada na memória de um sistema projetado por meio de inteligência artificial. Após alguns segundos, os alto-falantes fazem ecoar sons baseados naquilo que a pessoa emitiu lá no começo. De certa forma, é uma obra que dialoga com as vanguardas que chacoalharam a arte brasileira durante os anos 1950 e 1960. Nesse período, artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica tiraram o espectador da posição de passividade a que ele foi confinado pela arte tradicional e o elevaram à condição de coautor da produção artística. Por outro lado, a ausência da interação com o público faz com que as obras percam parte do sentido. Sem que alguém apresente um novo som, a instalação acaba reproduzindo uma frequência monocórdica pouco agradável. Isso acontece porque o sistema acaba empobrecendo de tanto ouvir a si mesmo. Essa natureza ambivalente da tecnologia está evidente também em instrumentos de controle, como câmeras e dispositivos de reconhecimento facial. O que era para ser um instrumento de controle vira um objeto quase lúdico. Após alguns segundos, a inteligência artificial recria essa lembrança por meio de uma simulação exibida na tela. A cena tem o aspecto frágil, onírico e evanescente tão característico das memórias. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.